Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula de História do curso IDEA, sobre o assunto Brasil Colônia, primeira parte. Eu sou o professor Samuel Fernandes. Para introduzir esse tema, a gente tem que falar do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto por Portugal por meio de Pedro Álvares Cabral em 1500, mas a expedição que de fato colonizou o Brasil foi a de Martim Afonso de Souza, em 1530. Depois dela foram tratados em 1534 foram traçadas as capitanias hereditárias e só vieram a prosperar de São Vicente, que a gente conhece como São Paulo, e de Pernambuco. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Vera Cruz. E, posteriormente, o nome foi mudado para Terra de Santa Cruz e, por último, Brasil, por inspiração do pau-brasil, que foi tão explorado pelos colonizadores. Na imagem à esquerda e na imagem da direita temos as imagens icônicas das caravelas portuguesas chegando ao litoral brasileiro. Exploração. Na colônia do Brasil, os principais itens explorados eram a cana-de-açúcar, no Nordeste, o gado, na zona da mata, um pouco mais a oeste, sertão nordestino, e os metais preciosos, predominantemente em Minas Gerais. Ouro, esmeralda e diamante, mas predominantemente o ouro. Você vai ouvir muito mais falar do ouro, tanto em vestibulares quanto nos livros. Nas imagens abaixo, temos à esquerda os escravos trabalhando na mineração, à direita, os escravos moendo a cana no engenho, com um equipamento muito engenhoso, vale ressaltar. E na imagem do meio, nós temos uma curiosidade. A cana-de-açúcar era depositada nesses barris e depois que ela esfriava, eles colocavam ele de ponta cabeça e tiravam, formando o que eles chamavam de pão de açúcar, que tem esse formato oval para cima. E é por isso que o pão de açúcar no Rio de Janeiro se chama daquele jeito. Sistema de exploração. No Brasil colonial, existia um sistema baseado numa tríade do latifúndio, da monocultura e da escravidão. Então, o que o Portugal explorava no Brasil era sempre em grandes terrenos, de uma coisa só, geralmente cana-de-açúcar ou algodão, e a mão de obra era predominantemente escrava. Escravidão essa que era importada, pois os povos nativos das terras desbravadas eram muito resistentes. E existe até um estereótipo de que o índio é preguiçoso, que ele não gosta de trabalhar. Muito pelo contrário, esse estereótipo foi dado pelos colonizadores da época que, que viam muita resistência por parte do índio. O índio se negava a trabalhar, ele preferia morrer a prestar serviço àquele colonizador. Uh, e tem muitos assuntos interessantes a respeito dessa escravidão. Na imagem à esquerda, nós temos os escravos abanando e cuidando dos senhores de engenho, enquanto seus filhos, que também viriam a ser escravos quando crescerem, eram tratados como animais de estimação. Veja como a mulher do senhor de engenho oferece comida para ele e para a criança e ela come no chão, sem nenhum auxílio, sem nada, ela está pelada, como se fosse realmente um animal de estimação. A imagem da direita abaixo mostra para a gente claramente a tríade, né, um latifúndio enorme, com a monocultura da cana-de-açúcar e o trabalho escravo, enquanto ele era monitorado pelos senhores de engenho, que puniam severamente os escravos se eles não trabalhassem certo. E o sincretismo religioso que vinha junto com a escravidão, que era o seguinte: quando você impõe uma religião, que a igreja foi muito presente na colonização brasileira, existem certas maneiras de resistir a essa alienação cultural.
Então, os escravos, tanto os indígenas quanto os africanos, eles tinham suas religiões que normalmente eram politeístas antes de serem coagidos a se tornarem cristãos, católicos, apostólicos romanos. Ah, e depois disso, os santos da religião cristã começaram a ganhar muita visibilidade, principalmente por esses povos, porque eles enxergavam em alguns santos muitas semelhanças com alguns dos deuses das suas culturas, da sua religião politeísta. Então, isso é uma riqueza muito grande do Brasil, que mostra essa resistência desses povos que foram oprimidos e essa maneira hum, evasiva, essa maneira escondida de tentar acreditar na sua fé, mesmo fingindo que acredita na fé do colonizador. Governo geral. Depois que as capitanias ah, foram traçadas, a capital, Portugal, sentia a necessidade de que houvesse uma administração mais rígida, uma coisa mais formal com a sua colônia. Então ela criou o governo geral. Ah, e o primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, foi nomeado pela própria coroa. E a primeira capital do governo geral do Brasil foi Salvador, da capitania da Bahia, e foi em 1548. Posteriormente, essa capital foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763, mas isso foi muito mais próximo de quando a coroa veio para o Brasil, quando Napoleão expulsou eles de lá. História para outro momento. E os homens bons, que eram grandes latifundiários e normalmente portugueses, que vinham para o Brasil tentar uma nova vida, eram nomeados para administrar os municípios, enquanto cada capitania era designada a um, uma pessoa que a coroa escolheu, mas essas capitanias não vingaram muito, como a gente já falou nesse vídeo mais cedo, só as que vingaram foram a de São Vicente e de Pernambuco. Então o governo geral foi essa solução que o governo português achou para manter a administração na colônia, sob o poder deles. O papel da igreja. A igreja foi muito importante na colonização brasileira. Na imagem à direita nós temos a primeira missa, o nome desse quadro, que retrata quando os jesuítas chegaram junto aos portugueses e fizeram a primeira missa cristã no território brasileiro. A igreja tinha papéis muito importantes na colonização. Além de fazer a catequese e o ensino dos filhos desses senhores de engenho e dos próprios escravos, sejam eles índios ou africanos, eles assistiam socialmente essas pessoas. Eles tinham papel administrativo, ajudavam muito o governador geral, as capitanias, e o mais importante, eles alienavam os escravos colonizados. Como isso acontecia? Quando você impõe uma religião a alguém, você faz com que essa pessoa esqueça grande parte da cultura que ela tinha antes. Então, essa alienação religiosa, essa coerção de fazer com que alguém acredite arbitrariamente na sua fé é deletar uma parte muito importante da cultura dos índios e dos escravos. Essa alienação é muito tratada em vestibulares, é uma parte importante. Ah, e deixou muitas marcas na, na cultura desses povos. E o sincretismo religioso é a resposta, é a de resistência desses povos a essa alienação. Brasil holandês. O Brasil recebeu várias invasões da França, da Inglaterra e da Holanda. Os portugueses tiveram que resistir a essas invasões.
Mas a mais importante e a que mais vingou foi a do Brasil holandês. Ah, os holandeses, eles na época tinham um monopólio do comércio do açúcar. Isso mudou quando o português vinha ao Brasil e praticava a monocultura de cana-de-açúcar com trabalho escravo nos latifúndios. Então, a Holanda se sentia muito injustiçada por perder esse monopólio do comércio de açúcar e invadiu a Bahia em 1624, então capital, e foram expulsos em 1625. Portugueses conseguiram vencer essa primeira batalha, mas em seguida eles invadiram Pernambuco em 1630 e fizeram o seu governo do Brasil holandês entre 1637 até 1645, onde Maurício de Nassau foi nomeado governador-geral pela Holanda, até que houve a insurreição pernambucana, que foi a tentativa da Holanda de tentar a independência da sua colônia dentro do Brasil. E os portugueses já não gostavam muito da ideia da Holanda ter conquistado uma parte daquele território deles, e quando eles proporam isso, a coroa partiu de forma ferrenha e esse movimento teve dura pressão, mas isso é história para aula que vem. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma e fiquem ligados para as próximas aulas que vão sair. Se vocês gostaram, deixem um gostei no vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário na caixa de comentários que nós vamos tentar responder. E no mais, é isso. Muito obrigado.